Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nesta semana, estamos vendo sobre a felicidade, o segredo da felicidade, exemplificada na metáfora de ser uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Davi não está falando de ecologia aqui. Ele está comparando uma pessoa feliz, útil, próspera a uma árvore que é útil, que mostra a sua prosperidade ao conceder sombra para o viajante. Por conta das suas folhas verdes e galhos volumosos, serve de abrigo para os passarinhos e, através dos seus frutos, concede alimento ao que tem fome. Isso é ser próspero, é ser feliz. Ele diz, bem-aventurado aquele. Portanto, Davi está falando de pessoas aqui, não de árvores, de plantas. E ele define no versículo 3 o que é a felicidade. É ser próspero, é ser bem-aventurado, é ser útil, é ser comparado a uma árvore. E nós, como moramos na Amazônia, sabemos do valor de uma árvore, mesmo que não moremos no deserto, como Davi, que valorizava muito este exemplo. Nós também valorizamos, sabemos do valor de uma árvore. E para alcançar essa felicidade, para ser essa árvore, ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Isso ele não pode fazer para ser feliz, o crente. Mas também ele tem que fazer certas coisas. E a principal delas no versículo 2 do capítulo 1 de Salmos. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E ele, mostrando o que é a felicidade e como alcançar a felicidade, nós chegamos ontem ao ponto de ele mostrar agora o resultado final. O resultado de alguém que buscou a felicidade do ponto de vista bíblico, daquele que rejeitou. Ele falou ontem sobre o ímpio. Enquanto que o crente que decidiu ser essa árvore porque ele não segue o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho de pecadores, ele não se assenta na roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Isto é, esse crente decidiu isso, a não fazer certas coisas e a ter prazer na lei de Deus. Mas o ímpio decidiu não fazer nada disso. Davi diz, não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Porque eles não são árvore, eles são palha. Qualquer vento leva. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia do justo. Definido a felicidade, o que é ser próspero, o que é ser feliz, mostrado o caminho da felicidade, ele coloca o resultado na vida do ímpio. Agora ele vai mostrar, para finalizar, o resultado na vida do justo. Versículo 6 e último do capítulo 1 de Salmo, ele diz, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Algumas versões dizem, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora ele fala do justo.
enquanto que o ímpio não é uma árvore, ele é uma palha que qualquer vento leva e que não vai prevalecer no julgamento final. O justo é recompensado por Deus, porque o Senhor recompensa. O justo é conhecido por Deus, porque o Senhor conhece. O que o Senhor conhece? O caminho dos justos, isto é, a vida do justo. Aquele justo que decidiu não fundamentar a sua vida no conselho dos ímpios. Aquele justo que decidiu não se deter no caminho de pecadores, isto é, praticar as mesmas coisas. Aquele justo que decidiu não se assentar na roda dos zombadores, isto é, não blasfemar junto com eles, não ter o mesmo discurso que eles têm. Esse justo decidiu ter prazer na lei de Deus. Na Bíblia, ele encontra tudo o que ele precisa e ele faz isso dia e noite. Então, o Senhor conhece essa pessoa. O Senhor conhece o caminho do justo, conhece o que ela está fazendo, conhece o esforço dela, conhece a diligência dela, conhece o apego que ela tem à lei de Deus, à palavra de Deus. Deus conhece o justo. Deus conhece. Nós não conhecemos os reais motivos de um ímpio prosperar. Nós não sabemos das mentiras, do que está encoberto. Deus sabe até o destino deles. E Deus também conhece o caminho dos justos. Portanto, tudo que você faz, tudo que eu faço, no meu esforço pela santidade, de não fundamentar a minha vida conforme o conselho de alguém que não teme a Deus. O meu esforço, a minha diligência de não praticar os mesmos pecados que um ímpio pratica. Minha diligência, meu esforço em prol da santidade, para não zombar, isto é, dos meus lábios só saírem louvor a Deus e a pregação da palavra, esse meu prazer pela Escritura, pela palavra de Deus e ao meditar nela dia e noite, Deus está vendo tudo isso. Ele conhece o caminho dos justos, conhece o seu esforço para manter-se longe desses ímpios. Deus conhece o seu esforço para se manter longe desta vida, para alcançar a verdadeira felicidade. Não a felicidade de fotos no Facebook ou no Instagram. Eu nunca vi ninguém infeliz no Facebook. Eu nunca vi ninguém sequer feia ou feio no Facebook. Todos são lindos, todos são felizes, todos são prósperos. Porque é uma ilusão aquilo ali. Aquilo não é a vida verdadeira. Gente que passeia pelas redes sociais, olha para aquelas imagens, depois olhamos para a nossa vida e dizemos, como eu sou infeliz. Mas será que há felicidade ali real? Nós aprendemos nesta semana a verdadeira felicidade. A felicidade real nas coisas de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho. Talvez ninguém conheça as suas lutas para se manter santo na presença de Deus. Talvez nem seu marido, ou sua esposa, os seus filhos, nem seu pastor, nem seu melhor amigo, não conhecem a sua luta, a luta do versículo 1, de se manter longe dos ímpios, e a sua luta em encontrar prazer na lei de Deus, no seu esforço de ler a palavra dia e noite, e de fazer culto doméstico dia e noite. Talvez ninguém olhe para isso. Jesus mesmo nos orientou a orar no quarto secreto. Orar em secreto. Talvez ninguém esteja vendo você orar lá no secreto. Mas o salmista diz, o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele vê você orando.
Ele conhece você, conhece o seu coração, vê você apagando certos contatos do seu celular que só trazem destruição. Deus sabe das renúncias que você tem feito. Deus sabe do piano que você carrega para ter uma vida de santidade dentro da sua família, que muitas vezes não favorece. Deus está vendo isso. Deus conhece o caminho dos justos. Por isso que o salmista no versículo 6 do capítulo 1 diz: porque o Senhor recompensa, conhece o caminho dos justos, mas, como já disse antes, o caminho dos ímpios perecerá, traz destruição. Quero terminar esta semana fazendo uma pergunta, aliás, duas perguntas. A primeira: você deseja ser feliz? Você deseja ser essa árvore do versículo 3 do capítulo 1 de Salmo? Você deseja ser útil, bem-aventurado, próspero, uma árvore que as pessoas sabem que podem encontrar frutos na sua vida? Sabe que você tem sombra para oferecer, comida para dar, abrigo? Sabem disso? Você quer ser isso? Quer ser feliz? A segunda pergunta: o que você tem feito para ser feliz? Você tem recusado o conselho, o caminho e a roda dos escarnecedores, zombadores e ímpios? Ou você tem feito o contrário, baseado sua vida no conselho de gente que não é de Deus, de praticar as mesmas coisas que o salmista diz, se deter no caminho de pecadores, ou de blasfemar, de reproduzir o discurso de ódio, de blasfêmia, de descrença, que o salmista diz, se assentar na roda dos escarnecedores? Você tem procurado, ao contrário disso, ter prazer na lei de Deus, na Escritura, lendo a sua Bíblia, lendo a Bíblia com a sua família, indo aos cultos, ouvindo a palavra de Deus? Você tem prazer nisso? Isto é, o que você tem feito para alcançar a felicidade? É a segunda pergunta. A primeira é: você quer ser feliz? Quer ser essa árvore? Segunda pergunta: o que você tem feito para alcançar essa felicidade? Uma constatação final: nós devemos estremecer diante do perfil de ímpios e justos aqui colocados por Davi. O ímpio não vai prevalecer no juízo final. Pelo contrário, o justo é conhecido por Deus. O justo vai compor a assembleia que vai julgar o ímpio. Davi diz: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Você decide se você quer ser feliz ou infeliz, se você quer ser árvore ou palha seca, se você quer ser bem-aventurado ou infeliz, se quer ser útil ou inútil, se quer ser feliz ou infeliz. Se Deus estiver falando no seu coração, que Ele possa estar falando, renda-se ao Salmo 1, versículo 3, versículo 1 e 2, para que você seja o versículo 6, porque o Senhor conhece, recompensa o caminho dos justos. Que Deus o tenha abençoado durante essa semana e que possa continuar abençoando a partir da decisão tomada pelo Salmo 1 na minha vida e na sua vida. Deus o abençoe.